Eu sempre faço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o meu mini roteirinho aqui, ó. Não dá pra ler, mas enfim, não deu pra focar na câmera. Mas eu sempre faço meu mini roteirinho falando sobre a partida do Corinthians, cara. E ponto a ponto, né? Tópico a tópico, pra né, falar organizado, né, pra vocês, passar a informação toda organizada. Porém, eu vou pular algumas partes aqui, cara. E a primeira coisa que eu quero falar, mano, gente, esse Flamengo é horroroso, tá? Esse Flamengo é horroroso. É, e eu acho que o Corinthians, assim, cara. De novo, gente, muitas pessoas subestimam o time do Corinthians. Eu acho que até os próprios corintianos subestimam um pouco o time do Corinthians. A gente tem um elenco bom. Temos um elenco bom. Temos o melhor ataque da competição em relação à tática? Não. Isso é fato. Isso a gente se vê nos números. Dá pra ver nos números. Acho que até na transmissão o Noriega falou que o Corinthians a cada 12 chutes faz um gol. E nas últimas 3 partidas teve uma média de 3 chutes. Entendeu? Ou seja, né, não foi tão bem assim. O Corinthians no Brasileirão tem 7 gols feitos, 7 gols tomados em 8 jogos. O que na teoria é péssimo, né? Se você comparar com Palmeiras aqui, 17, Flamengo 13, Fluminense 13, tem times muito melhores do que a gente. Mas de verdade, mano, o time do Corinthians tem um time muito, muito bom. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Na década, esse é o melhor Corinthians que temos, que já tivemos. Na década 2026 é o melhor Corinthians que já tivemos, tá bom? Ah, ainda vem mais 2021, 22, cara, 22. O Vitor Pereira fazia aquele time chover. Ele tirava leite de pedra daquele time. Juro, ele tirava leite de pedra daquele time, mano. Eu não sei o que ele fazia, rapaziada. Eu não sei o que ele fazia. Eu não sei qual é a mágica do Vitor Pereira, não, mano. Mas esse é o melhor Corinthians. E quando eu digo isso, cara, é porque a gente não tem que ter medo de Flamengo. A gente não tem que ter medo de Palmeiras. Não temos que entrar, seja dentro de casa ou fora de casa, com medo de ninguém. Como a gente fez em outros anos. Como a gente fez em outros momentos. Com medo do Flamengo? Pelo amor de Deus, cara. Lembra daquele jogo 2020, Corinthians e Flamengo, que a gente tomou de 5-1, entrando com medo? Teve um jogo também que o Léo Natel fez gol, não sei se foi em 20 ou 19, que o Corinthians entrou com medo, que também perdeu de 4, se eu não me engano. Em 2024, entrou contra o Flamengo no Maracanã morrendo de medo também. Carlos Miguel ali, acho que a gente tomou de 3-0, Carlos Miguel também faria um gol. Não dá pra entrar com medo do Flamengo, não pode entrar com medo do Flamengo. Sabe por quê? Porque nós conseguimos disputar contra eles. Então não temos que ter medo de Flamengo. Não temos que ter medo de Palmeiras, de São Paulo, em clássico nenhum. E em qualquer lugar que seja, não podemos ter medo. Porque nós temos times bons. Nós temos um time bom. Nós temos um time bom, competitivo. Então não tem que ter medo de Flamengo. Esse é o Flamengo que tem que ter medo? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, o time fraco, ruim do Flamengo. Um dos piores Flamengos que eu já vi, tá? Claro, o Flamengo tem um ótimo elenco, né, cara? Sai, sei lá, o. É que hoje o Arrascaeta e o Paquetá jogaram juntos, mas vamos supor que o Paquetá inicia no banco. Sai Arrascaeta e entra Paquetá. Então o time do Flamengo tem um time muito bom sim. Sai Alexandro, entra Ayrton Lucas. É claro que o elenco é bom, mas dentro de campo não faz bosta nenhuma. E hoje, no início do jogo pelo menos, parecia que o Corinthians entrou com medo do Flamengo. Depois que tomou o primeiro gol e ainda continuou com um pouco de medo, depois que ficou com um pouco com a bola, percebeu, cara, aqui dá. Aqui dá pra jogar, nós conseguimos jogar. Depois disso, o Flamengo quase não tocou na bola, o Flamengo não conseguiu jogar a bola. O Flamengo não conseguiu jogar a bola. Então é isso, cara. Individualmente, em questão de elenco, nós temos. Nós somos mais fracos que o Flamengo? Não. O Flamengo tem mais leque. Mas não somos mais fracos que o Flamengo. Taticamente, beleza. Podemos até ser mais fracos ofensivamente. E acredito que somos. E acredito que somos. Mas dá pra jogar. Então não tem que ter medo de ninguém, mano. E hoje o Corinthians mostrou isso. Que não tem que ter medo de ninguém. O Corinthians dominou o jogo todo. Eu vi os caras da Record falando, vai, o Flamengo dominou a primeira parte do primeiro tempo. Que primeira parte que eles dominaram? Não dominou. O que o Flamengo fez foi aproveitar um erro do time do Corinthians e conseguir fazer o gol. Tocar a bola ali durante 2 minutos. Foi isso. Foi isso o jogo. Foi esse jogo, entendeu? Então o Corinthians não tem que ter medo de ninguém. Esse é o primeiro recado que eu quero passar, cara. Então, próximos confrontos, velho, não entra com medo, mano. Seja dentro ou fora de casa, não entra com medo. Não tem por que tem que ter medo. Não tem que colocar o rabinho entre as pernas. Vai pra cima, velho. Vai pra cima que ganha. E hoje mostrou isso, entendeu? Claro, a gente não ganhou, a gente empatou, mas no momento que a gente foi pra cima, a gente dominou o jogo. E não sofremos perigos. Não sofremos perigo. O único perigo que a gente sofreu foi com aquela defesaça do Hugo Souza. Só. De resto, o Flamengo não fez mais nada, entendeu? Mas enfim, cara.
Bom, gente, aquela hora, mano. Aquela hora que o Gabriel Paulista. Eu tô com um pouco de trauma do Gabriel Paulista do jogo contra o Santos, cara. Aquela hora que o Gabriel Paulista passa a bola pra trás pro Hugo Souza, eu falo, aqui ferrou. Puta que ferrou. A culpa não foi nem do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista não teve culpa de nada do gol. Quem teve culpa completamente é o Hugo, que inclusive convocado, perdeu pontos naquele momento. Perdeu pontos com a seleção. Erra um passe besta, não sei o que o Hugo Souza fez. Eu queria de verdade muito ouvir da boca dele o que ele pensou, tá? Não fazia sentido mandar aquela bola no chão. Ele deu um passe pro Jorginho, foi uma assistência. Eu acho que ele falou: ah, cara, eu quero que o Flamengo faça um gol pelo amor. Pro gratidão que eu tenho por esse clube. E deu o passe pro Jorginho. Eu acho que foi isso. Não é possível, cara. Não é possível. Foi um passe, foi uma assistência pro Jorginho. E aí a jogada toda se desenrola e a gente toma um gol super besta, cara. Super besta que não precisávamos ter tomado. Não precisávamos ter tomado, mas tudo bem. Enfim, cara, mas, né, como a vida é maravilhosa, o Hugo Souza foi lá, mano, e fez uma defesaça na bicicleta do Arrascaeta, velho. Que defesa, mano. Mais uma tentativa de bicicleta do Arrascaeta. Mais uma vez, o Hugo Souza fazendo uma defesaça, cara. Meu irmão, ali ele recuperou os pontos com a seleção. Ali. E outra, de verdade, cara, não acho que seja uma baita temporada do Hugo Souza essa daqui, tá? Acho que não. Acho que ele tá iniciando agora o ano, né? O ano dele começou agora, depois do carnaval. Não dizendo que ele vai pro carnaval, tá? Tô fazendo uma brincadeira é, com essas piadas, né? Porque todo mundo fala, o ano começa depois do carnaval. É isso, tá bom? É isso. Porque tem um pessoal aí que é meio lelé da cuca, né? Inclusive torcedores do Flamengo. A gente não pode nem falar muito mal do Flamengo nesse jogo. Eu vou até tomar cuidado com o que eu falo, porque os torcedores do Flamengo são revoltadíssimos. Se você falar mal do Flamengo, puta aquela merda. Chove gente aqui pra te xingar. Chove gente pra te xingar. É inacreditável. Torcedor do Flamengo, velho, é assim, ó. É assim, mano. Torcedor do Flamengo assiste jogo de olhos fechados. É inacreditável. Bom, cara, mas quem fala que o Hugo Souza é ruim embaixo da trave e que tem melhores que o Hugo Souza embaixo da trave aqui no Brasil, meu amigo, acho que você não assiste futebol, cara. O que você é anti-Corinthians. Você é anti-corintiano. Essa que é a verdade. Você não assiste futebol. O Hugo Souza, ele não é só um dos melhores goleiros dentro da trave. É o melhor. Não é só um dos, ele é o melhor. Ele é o melhor. Os dois melhores goleiros do Brasil é o Hugo Souza e o Rossi, cara. E olha que eu acho que o Rossi é mala pra cacete. Mas é o Hugo Souza e Rossi. Mas o Rossi é argentino, né? Claro, não tem muito o que fazer. Mas o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil. Ah, Davi, e o segundo? Fábio. Mas você acha que alguém da seleção vai querer contratar, vai querer convocar o Fábio? Não vai. Mas o Fábio é muito bom. É muito bom. Eu convocaria o Fábio. E o outro é o Léo Jardim. Muito bom também, mas eu prefiro o Hugo Souza, tá? Enfim, então, quem fala que o Hugo Souza não é bom dentro das traves, como falam aí por aí, aqui, ó, a banana pra você. Seu merda, anticorintiano arrombado. Enfim, continuando. Gol do Corinthians. Que golaço. E que golaço. E o que o Depay fez ali, velho. A bola que o Depay deu pro Bidu de 3 dedos, meu amigo. Meu Deus do céu, velho. Mano, e o Bidu, gente, é uma categoria absurda também, cara. Assim, muitas pessoas falaram, né? Ah, Bidu na seleção. Cara, Bidu é melhor do que os que foram convocados. Tá tirando o Douglas Santos. O Douglas Santos é muito bom. Mas é melhor que o Alexandre. Tipo, papo de deixar no chinelo. Papo de deixar no chinelo o Alexandre. Entendeu? Papo disso. Mas, não acho que o Matheus Bidu seja seleção, tá? Mas a bola que o Bidu deu pro Yuri Alberto, puta que lá merda. E que saudade que eu tava do Yuri Alberto. E que saudade que eu tava do Yuri Alberto. Ele é muito diferente, mano. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Bom, mas no lance do gol, infelizmente, cara, tivemos a lesão do Depay. Uns podem falar que é Miguel, outros não. Minha opinião, eu estou meio a meio. Eu não sei. Vai ter jogo da seleção da Holanda na sexta-feira, tá? No dia 27/3, sexta-feira, às 4h45. Vamos ver se o Depay vai estar no jogo ou não. Né, cara? Porque assim, gente, pode ter sido sim o Miguel pro Depay, pra ele, sei lá, evitar qualquer tipo de lesão, pra estar no amistoso da seleção. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei. Ou pode, sei lá, ter sido verdade mesmo. Eu não sei. Entendeu? A verdade é que eu realmente não sei, tá? Mas infelizmente o Depay se machucou porque ele vinha jogando muito bem na minha visão, tá?
O Depay tava conseguindo pegar a bola nas duas pontas, conseguindo sair bem da marcação dos defensores do Flamengo, criar boas jogadas. O Depay realmente tava muito bem na partida. Talvez se ele continuasse, a história poderia ter sido outra. E, cara, de verdade, mano, eu não sei se o Depay dá mais importância pra seleção do que pro Corinthians. Não sei, eu não consigo afirmar isso ainda, tá? Muitas pessoas conseguem, mas eu não. O que eu sei é que ele é muito bom. E tem que renovar com ele, cara. Tem que renovar com ele. De novo, gente, pode ser o cara que não. Pode ser o cara que não vai correr tanto. Não, não, ele não vai ser o cara que mais vai se esforçar dentro de campo. Não vai ser o cara que vai mais correr. Mas a qualidade dele, mano, é diferente. O cara é diferente, entendeu? E é isso, o cara é diferente, mano. E pode ver, cara. Se ele não tá no lance do gol, a bola passou por ele em algum momento. Esse é o Depay, cara. Esse é o Depay. Então, dentro do jogo ele é muito importante, cara. Ele é muito importante, enfim. Espero que esteja tudo bem com o Depay, né? Espero que não seja nada. Na teoria, é melhor ser um migué do que ser uma lesão real, né? Deixar ele jogar pela seleção dele, porque faz falta, né? Querendo ou não, o Depay faz falta. No jogo contra a Chapecoense, acho que fez falta, né? Mas também não foi aquela falta. Eu acho que existem outras coisas que fazem mais falta que um Depay no Corinthians, inclusive pontas, tá? Mas enfim. Bom, inclusive meu último tópico aqui do primeiro tempo era: esse é o Flamengo? Esse é o Flamengo que tanto falam? Esse é o Super Flamengo? Né? Mas como eu já falei dessa parte aí, enfim. Mas de verdade, gente, tudo bem, o Léo Jardim acabou de chegar, tá? O Léo Jardim acabou de chegar, tem que dar calma pra ele. O time do Flamengo vem de boas vitórias nos jogos passados, mas não é nada demais, mano. De verdade, não é nada demais. E claro, gente, Felipe Luiz tava há bastante tempo no Flamengo, mas eu, Davi, prefiro muito mais o Felipe Luiz que o Léo Jardim, tá? Muito mais, muito mais. Só que, infelizmente, no mundo do futebol existe uma coisa chamada ego, né, cara? Não somente ego de jogador, mas também ego de quem tá lá dentro do clube. No Corinthians a gente sabe muito bem o que é isso. E o ego de algumas pessoas são feridas, né? E eu acredito muito que o Felipe Luiz tenha saído por isso. Enfim, segundo tempo, né, cara? Segundo tempo começou um pouco agitado, principalmente porque por conta da expulsão de Everton Araújo. E que de verdade, gente, o Salvo Espínola falou que pra ele era amarelo. Mas, mano, em nenhum momento o Everton Lucas. Eu sempre confundo os nomes, mas eu acho que é Everton Araújo, mas eu vou chamar de Everton. Em nenhum momento o Everton pega na bola, tá? A solada dele, eu acredito que o Salvo Espínola tenha falado que a solada dele foi pra amarelo, porque pegou nessa parte aqui, ó. No finalzinho do pé, tá ligado? Pegou no finalzinho do pé. Só que, mano, é uma solada, não deixe de ser uma solada. Não é porque não pegou em cheio no tornozelo, aquela famosa solada padrão, né? Que não é pra expulsão. Foi uma solada, muito perigoso. Uma jogada muito perigosa, que dependendo ali poderia quebrar alguma coisa, entendeu? Então, assim, acho que o juiz acertou, foi bem expulso, tá? Deixa aqui sua opinião nos comentários do que você acha sobre essa expulsão, mas acho que não tenho o que dizer, cara. Acho que foi bem expulso, e é isso, mano. Enfim, e aí, gente, eu defendo, cara. Eu tento defender o Kaique, mano, mas é difícil. Primeiro, sai Carrídio e entra Kaique, tá? De novo, gente, acho que o mal do Corinthians é não ter pontas, tá? E o que acontece? Durante essas semanas, Jorge Nicola falou no seu Instagram que o Corinthians não contratou o Maceió, jogador da Portuguesa. Tudo bem, cara, o Maceió não é nenhum craque, o Maceió, ele é bom jogador, mas não é um cara certo no futebol. É um cara que jogou na Portuguesa, que respeitando a Lusa, que é um time grande, mas hoje é um time pequeno, né, cara? Hoje é um time pequeno. Jogar em time grande, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, é diferente. É diferente do que você jogar numa Portuguesa. Completamente diferente. E o Corinthians não contratou o Maceió por ter Vitinho e Kaique no seu elenco. Isso mesmo que você escutou. Isso mesmo que você escutou. O Corinthians tem dois pontas, né? Vitinho e Kaique, mas tipo, são bons. E que adianta você ter dois pontas se eles são ruins? Quando o Kaique entra, você quer o Vitinho. Só que quando o Vitinho entra, você quer o Kaique. Não dá pra entender, cara. Beleza, tem esses dois. Mas eles são bons? Então, assim, eu acho que a contratação do Maceió, cara, tinha que ser feita. E tem que vir mais pontas. Tem que vir um ponta direita, reserva pro Caio César. O Caio César é bom pra um cacete. E mais um ponta esquerda. Às vezes esse cara até pode ser o Maceió e a gente não sabe. Vai que é o Maceió. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, se temos duas merdas no banco, por que não aposta no Maceió? Enfim, eu não entendo o time do Corinthians, não entendo essa diretoria doida, não entendo ninguém. O que eu sei é, pra mim, foi um erro,
tá? Na substituição do Caride pra entrada do Kaique, eu não tiraria o Caride. Pra mim, ali naquela situação, você tinha que tirar ou o André ou o Bidon. Eu, particularmente, tiraria o André, tá? Pra entrada do Kaique. Mas ele tira o Caride. Pra mim, de começo foi erro, mas o Corinthians não parou de atacar e o Bidon desceu um pouquinho, recuou um pouquinho pra fazer essa função do Carrídio. E de novo, o Bidon é o segundo volante, então claramente ele vai fazer essa função muito bem, né, cara? E o Bidon realmente fez bem, distribuiu o jogo muito bem, né, cara? Seja pra frente, pros lados. Essa função de primeiro volante armador, ela é muito boa, né, cara? Ela é muito boa. E ela é muito importante hoje no futebol, na minha visão. Muito importante. A gente vê lá na Europa com o Vitinha, com o Rodri, essa função, com o Toni Kroos em 2024, essa função é muito importante no futebol. Então acho que você não pode perder ela. E o Breno Bidon traz isso. Então, na saída do Carídio, veio o Bidon e o Corinthians continuou atacando. Né? Continuou no ataque do Flamengo e continuou bem. Mas acho arriscado da mesma forma. Porque o Bidon não estava jogando mal lá na frente também. Tá? Lá na frente, entre aspas, né? Porque o André estava mais avançado que ele. Mas para mim, o Dorival erra nessa substituição. Mas tá tudo bem. O Corinthians continua jogando bem. E aí a gente tem o famoso pênalti, né, cara? A gente tem o possível pênalti, né? O sabor pênalti. Ali do André. Cara, de verdade. Primeiro, o Ayrton Lucas trava a perna do André por cima e dá um toquinho embaixo. Talvez, se fosse ao contrário, ele teria marcado o pênalti. Pra mim, de verdade, foi pênalti. Não é porque eu sou corintiano, não, mano. Não é porque eu sou corintiano. Porque teve uma jogada do Kaique com o Paquetá que não foi bosta nenhuma. O Kaique caiu porque ele é ruim naquela jogada. Entendeu? Então eu não tô falando que foi pênalti porque eu sou corintiano. Pra mim foi pênalti. Talvez se fosse outro clube, um Palmeiras da vida, a gente viu os pênaltis já marcados pro time do Palmeiras. Já vimos. Muito piores que isso. Muito piores que isso. Muito piores que isso. Então, pra mim, foi pênalti no André. O juizão deu uma roubadinha. O juizão, acho que não é um juiz. Não é um juiz tão ruim, mas eu senti ele dando umas entregadinhas ali pro Flamengo. Pro Flamenguito. Achei ele dando algumas coisinhas ali pro Flamengo que, tipo, opa, meu amigo, calma lá, né? Calma lá, né, meu amigo? Calma lá, né? Ele ainda empurrou o garro, esse safado, juiz safado da peste. Enfim, cara, então pra mim foi pênalti. Juizão não quis olhar o VAR. Né? Se fosse pro Flamengo, teria o VAR. Se fosse pro Palmeiras, teria o VAR. Mas pro Corinthians não teve VAR, né? Infelizmente. Bom, mas pra mim foi realmente um pênalti. Pra mim, o Ayrton Lucas trava a perna do André em cima e ainda dá um toquezinho embaixo. Pênalti, de novo. Existiram. Já teve pênaltis piores que esse e com certeza no decorrer do campeonato vai ter piores que esse, tá bom? Enfim, cara. Ayrton Lucas e simulação, tá? Cara, teve um momento ali. Essa jogada aqui é essa que eu fico mais puto. De simulação. Foi o Guinegão, se eu não me engano, que roubou a bola do Ayrton Lucas. E quando rouba a bola, o jogador vai tentar inventar uma falta. E aí, o Ayrton Lucas simula como se o Guinegão tivesse acertado a mão na cara dele. Sendo que não acertou. Sendo que não acertou. E aí que tá, velho. A CBF, a FIFA, né, tem que criar uma regra anti-simulação. Para essas coisas não acontecerem mais. Essas ceras, essas quedas, o que o Pedro simulou hoje do Flamengo foi puta que lá merda. Ele, toda bola que ele perdia, ele queria simular falta, entendeu? Então acho que, cara, o VAR tinha que entrar nisso, mano. O VAR tinha que olhar, opa, ó, juizão, pode dar amarelo pro Ayrton Lucas que ele simulou. Falou, fingiu ali, ó, que foi mão na cara e não foi nada, amarelo. Os jogadores iriam parar, velho. Iriam parar. Então, assim, cara, você tem que criar penalidades absurdas. Quando você cria penalidades absurdas, as pessoas repensam no que fazem. Repensam em como elas vão agir. Entende? Então tem que trazer uma penalidade absurda. Não precisa expulsar, mas o amarelinho. Aquele amarelinho bem gostoso. Entendeu? Pra ser a mesma coisa. Tem que trazer coisa absurda, cara. Coisa ao extremo que os caras vão parar de fazer na hora, tá? Na hora. Bom, gente, na segunda substituição, na minha visão, a entrada do Matheus Pereira foi muito boa, porém ele tira Bidon e André. Ali, naquela situação, tá? Eu não tiraria Bidon ou o André. Eu tiraria somente um deles. E eu, Davi, provavelmente tiraria o André. Apesar de gostar mais do André do que do Bidon, tá? O Bidon, inclusive, é uma crítica que eu vou fazer depois a ele. Enfim, vou fazer essa crítica depois. Mas eu deixaria o André. Ou, desculpa, eu deixaria o Bidon. E tiraria o André pra entrar de mais um ponta. Não achei que fazia sentido entrar o Guinegão, tá? Apesar de toda a raça que ele teve, né, cara? Disputou por várias bolas, fez algumas cagadas, né, cara? Uma falta lá na defesa que não precisava.
O erro de gol que ele errou, a bola tava, mano, na marca do pênalti, no pé dele, não tinha porquê, como ele errar aquela bola. Ele errou. Ainda o Yuri Alberto tentou fazer o gol, né, cara? Eu ainda conseguiu fazer mágica ali naquela finalização e criou perigo. O Rossi fez uma defesaça, salvou o time do Flamengo naquele lance. Mas não acho que precisava do Guinegão, cara. Porque Yuri Alberto e Guinegão, por mais deles terem características parecidas, o Yuri Alberto é muito melhor que o Guinegão, tá? Mesmo tendo características parecidas. Mas batem cabeça, cara. Eu acho que se você espeta um Vitinho naquela ponta direita, poderia criar uma chance, poderia ter mais alguma coisa, entendeu? Espeta o Vitinho naquela ponta, às vezes ele corta pra dentro da área pra ajudar o Yuri Alberto, o Mateuzinho já vem na lateral, nas costas do Ayrton Lucas. Então, cara, então acho que você poderia explorar um pouco mais a ponta. É... E aí, mano, você viu um Guinegão se juntando com o Yuri Alberto naquela linha de defesa, o que eu particularmente acho que a gente perde um jogador, né, cara? Apesar da chance que nós tivemos, acho que a gente perde um jogador ali naquela situação. Ranieri também tava subindo lá pra linha de ataque, entendeu? E ficava na linha de defesa do Flamengo, então a gente ficava sem, com menos gente no meio de campo. E nas pontas também. Então, assim, acho que espetar o Vitinho ali na ponta direita, cara, não seria ruim. Não seria uma coisa ruim, entendeu? Então acho errado ter colocado o Guinegão. Ele não. Com todo respeito ao Guinegão, mas ele não tinha habilidade pra entrar num jogo desse. Naquele momento não tinha. Entendeu? O jogo pedia mais um ponta. Pedia mais um Vitinho. Né, cara? E infelizmente é o único ponta que a gente tem. Então eu teria colocado o Vitinho ao invés do Guinegão. Tá? Ao invés do Guinegão. Mas enfim, cara. Depois dessa finalização do Yuri Alberto aí, mano. Não teve muito mais coisa. Teve ali o chute do Matheus Pereira, onde ele ficou muito desesperado pra chutar, eu achei. Poderia ter tido um pouco mais de calma. Mas enfim, cara, o jogo foi isso. Terminou em 1-1, né, cara? O Corinthians agora se encontra na 11ª colocação. Em 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. São 7 jogos do Corinthians sem vencer, sem saber o que é uma vitória, né, cara? 5 delas, se eu não me engano, no Bendito Brasileirão. Vamos contar aqui, ó. Flamengo, Chape, Santos, Curitiba. Aí a gente pula Novo Horizontino. Cruzeiro. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vencer pelo Brasileirão. E contando com Portuguesa e Novo Horizontino, já são 7 jogos que o Corinthians não vence, velho. Isso é muito preocupante. Inclusive, antes da partida estava se especulando a saída de Dorival Júnior em caso de derrota, cara. E assim, gente, de novo, eu vou expor minha opinião aqui, cara. Dorival Júnior, gente, é um bom treinador, tá? É um bom treinador. No mercado brasileiro, só vejo o Felipe Luiz como substituto, então se o Corinthians conseguir trazer o Felipe Luiz, beleza. Se não, meu amigo, continua com o Dorival. Se não vai trazer ninguém melhor que o Dorival, continua com o Dorival, mano. Continua a merda que tá. Entendeu? O time do Corinthians, defensivamente, cara, eu tava analisando alguns jogos aqui, alguns gols que o Corinthians tomou. A maioria, velho, a maioria foi de erro individual. Eu não lembro de um gol que não teve erro de ninguém. Juro, não lembro de um gol que não teve erro de ninguém. Tipo, nossa, esse gol aqui realmente os caras mereceram. Construíram a jogada certinho, não tinham o que fazer. Não lembro, velho. Não lembro disso. Todo gol que o Corinthians sofre é um erro de alguém. Hoje foi do Hugo Souza. Deixa eu ver aqui os jogos do Corinthians. Vamos rever as partidas aqui só pra eu lembrar, tá? Ó, aqui contra o Palmeiras no Paulistão foi culpa do Garro, tá? Novo Horizontino, culpa do André. Curitiba, tá? O segundo gol do Curitiba, acho que foi uma boa jogada em conjunto, apesar de alguns erros, não foram erros tão grandes assim, né? Mas acho que foi uma boa jogada em conjunto. Talvez esse jogo contra o Curitiba aqui teve gols merecidos, né? Santos, erro do Gabriel Paulista. Hoje, erro do Hugo Souza. Português, erro de Ranieri, André Ramalho e Hugo Souza. Palmeiras Garro já falei. Enfim, aí aqui entra na parte boa do Corinthians. Mas entende, cara? São erros individuais normalmente. E não coletivos. Então, defensivamente, o Corinthians é bom. Mas o problema é o ataque, mano. Gente, desculpa, eu vou defender o Garro até o fim, cara. Eu vou defender o Garro até o fim. O Garro não joga mal, velho. Ele tem um erro aqui e ali, mas ele é um meio armador. Um meio armador, ele tenta. Vai ser o cara que mais vai tentar no time. E por incrível que pareça, vai ser o cara que mais vai errar. Mas quando acertar, uó! Todo mundo vai ficar uó! Entendeu? Todo mundo vai ficar assim. É inacreditável. Bom, mas pra mim, o Garro não está jogando bem devido à tática. A tática não ajuda ele. A tática do Corinthians é um lixo em relação ao ataque. É uma bosta em relação ao ataque. Defensivamente é bom, mas ataque é uma merda, entendeu? Então isso traz problema pro Depay, traz problema pro Garro, pros jogadores da frente, cara. Querendo ou não, traz problemas pros jogadores da frente. Se você vê, cara, o
o ano passado do Yuri Alberto não foi um ano ruim, não foi, mas foi um ano muito abaixo, entendeu? Você vê o Flaco Lopes aí do Palmeiras, mantém sempre uma regularidade, porque tem um time ofensivamente decente e bem organizado, o Corinthians não é, entendeu? O Corinthians não é esse time. Enfim, cara, então assim, o Corinthians tem que se ligar, já são 7 jogos sem vencer. Próximo jogo é contra o Fluminense, é mais um jogo que a gente empata dentro da nossa casa contra o Flamengo. Não pode empatar, velho. Não pode empatar dentro de casa. Empatar é fora. Empatar é fora, não dentro de casa. Entendeu? De novo, cara, eu pego aqui, eu ressalto a campanha do Bahia do ano passado, ressalto a campanha do Mirassol. O Mirassol fez 67 pontos ano passado. 67. A maioria só dentro de casa, mano. Só dentro de casa. E conseguiu uma vaga na Libertadores jogando bem somente em casa. Somente em casa. Olha que os números do Mirassol são 18 vitórias. Claro que vai ter uma vitória aqui e ali, fora de casa. Mas não são tantas, são 13 fucking empates e 7 derrotas. Então olha o tanto de jogo que o Mirassol empatou e perdeu, cara. Olha o tanto de jogo, ó, 13 mais 7. Foi mais do que vitória, ficou 18-20 na teoria. 18-20. Mas foi pra Libertadores. Por quê? Fez o dever de casa. E tá tudo bem. Bahia também, outro time, apesar de ter caído na pré, chegou em sétimo colocado. E é isso que o Corinthians tem que fazer, cara. O Bahia, mano, acho que o Bahia venceu um jogo fora de casa. Um jogo fora de casa, ano passado. O Bahia teve 12 derrotas no campeonato. Mas foi pra Libertadores. Conseguiu uma pré e uma boa colocação no Brasileirão. E é isso que eu peço do Corinthians. Não peço pro Corinthians ser campeão do Brasileirão, velho. Agora não. Agora eu não quero que o Corinthians seja campeão do Brasileirão. Não acho que nem consegue. Acho que nem consegue. Mas uma posição de oitavo pra cima tem que ter. Com esse elenco bom que tem que ter. Ou pelo menos de 10º pra cima que seja. Entendeu? Não é pra ficar atrás de Santos, como ficou. Entendeu? Ou hoje tá em 11º. Não faz sentido. O Corinthians tá o quê? O Corinthians tá a 4 pontos da zona. Não é pra esse elenco, cara. Esses 4 pontos não é pra esse elenco. Era pro Corinthians estar ali, ó, na 5ª colocação ao lado do Bahia. Esses 4 pontos era pra estar lá com o Bahia, que também tem 14. Com o Atlético Paranaense, que tem 13. Ou até com o Flamengo, com o Fluminense. Se pá até com o Palmeiras. Entendeu? Se pá até com o Palmeiras. Mas perde os jogos que tem que vencer. E é isso. Entendeu? E é isso. Enfim, cara, vamos aqui fechar aqui pra notas, tá bom? Hugo Souza, nota 7 pro Hugo Souza. Apesar da falha, fez uma defesaça, aumentei a nota dele pra 7. Mateuzinho, nota 7. Jogo padrão, não errou. Padrão. Gustavo Henrique, sempre muito seguro, nota 8. Gabriel Paulista, medo, mas nota 8. Seguro também. Bidu, joga muito, nota 8. Ranieri, ofensivamente, atacando, deixa a desejar sempre. Mas defendendo, o cara é classe, é bom, o cara é bom. Entendeu? O cara é muito bom. Carrídio, nota 8. Cara, o Carrídio não fez bosta nenhuma. Mas pra mim, o dever dele, cara, ele fez. É primeiro volante, é o estilo Vitinha que eu falo, é o estilo Rodri. Arma o jogo, o estilo Toni Kroos, arma o jogo, vira, bola pra frente, lançamento quando tem que ter. É perfeito. É perfeito. Errou um domínio ali, aqui, mas só também. André, nota 7. André, na minha visão, cara, apesar de teve uma jogada que ele fez no primeiro tempo que poderia ter saído o gol, que puta que na merda. É um baita jogador André, mano. Gosto muito dele. Mas, defensivamente, acho que em alguns momentos ele deu algumas erradas, atrasando aqui, ali, demorando pra voltar. Mas, nota 7 pro André. Bidon, nota 7 também. Agora chegou a minha crítica ao Bidon. O Bidon vai pra puta que lá merda, meu amigo. Vai pra puta que lá merda. Quer toda hora jogar bonitinho. Ai, letrinha. Ai, vou dar um toquezinho assim na bola, nojento. É pra merda, Bidon. Joga simples, cacete. Joga simples, velho. Vai pra merda, mano. Pô, fico puto isso com o Bidon, velho. Ai, que era girosflim. Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Joga sério, caramba. Gosto de você, você é bom, você tem qualidade pra cacete. Mas joga sério nessa merda, velho. Depay, de nota 8 pra ele só por conta do passe. E Yuri, nota 10, mano. Esse aqui é perfeito. Se dedicou, correu, fez gol, quase fez outro gol. Mano, o Yuri Alberto é sensacional. Sensacional. De centroavante do Corinthians que eu vi, terceiro melhor. Primeiro foi o Guerreiro. Segundo foi o Liedson. A Wagner Love foi muito bom também, mas eu vou colocar o terceiro aqui, o Yuri. Muito craque. Teve o Jô também, né? O Jô foi bom, mano. O Jô foi craque também, velho. O Jô era muita qualidade, gente. Mas eu vou continuar com o Yuri Alberto, velho. Caguei. Vou continuar com o Yuri Alberto aqui. Craque da bola. E o Jô em quarto. O Jô em quarto. Craque da bola, Yuri Alberto. Meu top 3, tá? Garro. De novo, cara. Vou defender o Garro aqui. Pra mim, nota 8. Jogou bem. Não jogou mal.
conseguiu articular o jogo, armar aqui quando tinha que armar, puxar a falta quando tinha que puxar, foi bem legal. Kaique, nota 5, cara, o pior jogador do Corinthians, pior jogador do Corinthians no dia de hoje. Cara, é um moleque habilidoso, Kaique é um moleque habilidoso, mas ele tem que parar de ciscar, pedalar, e não fazer bosta nenhuma. Tem que tomar uma decisão. Ele tem que tocar, tem que chutar, tem que cruzar, tem que tomar uma decisão. Ou tentar partir pro drible, né? Ele fica ciscando, ciscando, pedalando, pedalando, e não faz bosta nenhuma, e não faz nada, e se erra, ele cai. Cacete, tá ligado? Não acho que ele tem... Mano, eu até fico com medo de criticar muito, porque eu acho que o moleque tem que ter confiança, né, cara? Eu sinto isso, eu sei como é. Então, assim, quando as pessoas te criticam muito, principalmente nessa idade, você começa a perder confiança e começar a fazer coisas simples. E acho que não tem que fazer coisas simples, você tem que partir pra cima. Na hora certa, claro. Isso você vai conquistar com a idade, experiência, o jogo, minutagem. Mas eu acho que dá pra criticar ele e falar pra ele tomar uma decisão. O que ele vai fazer, né, cara? O que ele vai fazer, acho que dá pra criticar. Mas eu acho que ele tem que tentar. Entendeu? Se errar, FDS, se errar. Né, cara? Como ele tentou um passe ali, meu pai até criticou ele, mas eu falei, não, na minha cabeça, eu falei, não, acho que tem que tentar, mano. Ele tentou dar um passe ali, o passe se der certo seria muito bom, tá tudo bem. Mas o Kaique, eu cheguei numa definição que eu acho que ele precisa de um empréstimo, tá? Precisa de um empréstimo, mano. E a gente precisa de ponta. Um direita pra reserva do Caio César e 2 esquerda. Maceió e mais um. Bom, Guinegão, nota 6, tá? Dedicou. Mano, a dedicação do cara não tem o que falar. Correu, buscou, foi atrás das bolas quando tinha que ir. Uma pena que errou o gol que errou, né, cara? Uma pena o gol. O gol que errou não pode errar. Não pode errar. Independente da idade. Matheus Pereira, nota 6 também. Fez a mesma função do Caride, fez bem, porém em pouco tempo, então deixei ele com a nota 6. Gosto muito do Matheus Pereira, tenta muita bola pra frente também e sabe jogar muito bem pros lados também. Mas é isso, cara. Pra mim, essa é a minha opinião sobre o jogo. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like. E chegou a bosta da data FIFA. Provavelmente vou fazer alguns vídeos aí falando sobre o Neymar, falando sobre o Brasil. Talvez se aparecer alguma coisa do Corinthians também nós falamos. Cara, acho que eu vou fazer mais vídeos aqui pra esse canal. Eu tenho muito medo de fazer muitos vídeos e o YouTube acabar me cortando, né, cara? Então, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas vamos ter vídeo sim nessa data FIFA, tá? O Corinthians volta a jogar no dia 1 contra o Fluminense na quarta-feira. E é isso, gente. Dos beijos para você. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. É nóis.